E eu já começo lhe fazendo uma pergunta. Quando você era adolescente, jovenzinho, você era muito impulsivo? Você agia assim, sem pensar, como se a vida fosse uma, vamos viver e coisa e tal? Participe, mande sua mensagem pela hashtag correspondente médico, porque já estamos aqui com o Dr. Fernando Gomes para nos responder a respeito de impulsividade. É comum o adolescente, o jovem ser impulsivo? O doutor já vai nos responder, porque os adolescentes, né, nesse período que antecede a vida adulta, parecem mais intensos, não parece? Aquela fase de descoberta, o começo de uma liberdade maior, que faz com que muitos jovens não tenham dimensão de alguns riscos. A gente até trouxe um vídeo aqui da banda Eva, que mostra a energia dessa turma em shows, festas e também carnaval. Aliás, ô saudade, hein, desse pique todo. Então, doutor Fernando Gomes, todos nós, ou quase todos, somos impulsivos quando adolescentes? Quando a gente começa a ter as nossas experiências no mundo físico e a gente começa a entender um pouco da relação de causa e efeito, parece que faz parte de uma estratégia, né, do próprio desenvolvimento do nosso comportamento e da nossa mente. O que acontece? Nós temos sim comportamento mais impulsivo, sem tanto ter essa relação do que eu faço e o que pode vir a acontecer. E existe uma explicação neurobiológica para isso. A gente acredita que quando um bebê nasce, a gente já nasce pronto, né? Tudo bem, os primeiros 2, 3 anos, até 5, 6, quando a criança começa a desenvolver a linguagem, andar e se movimentar por conta própria, todo mundo acha que é aí que para o desenvolvimento do cérebro, mas não é verdade. O cérebro ele termina de ficar totalmente pronto por volta dos 20, 21 anos de idade aproximadamente, quando existe a maturação da parte anterior da cabeça. A gente fala aqui dos lobos frontais, tanto direito como esquerdo, que ficam aqui, logo atrás da testa, em cima dos olhos. Então, esse córtex pré-frontal, ele é responsável, no decorrer do nosso tempo, por realizar o julgamento de atitudes e de comportamentos que a gente tenha em relação ao mundo físico e, principalmente, em relação às outras pessoas. Você vê que eu já fico aqui olhando para cima, já tentando compreender e pensando. Então, essa transformação do nosso cérebro, o senhor disse que até os 21 anos ele termina de ser formado, é isso? Exato. O que acontece é que os neurônios, que são células que têm a missão de transportar a informação através da eletricidade, eles passam por um processo de envelopamento por uma camada de gordura chamada mielina, e com isso ele aumenta a eficiência. E a parte mais anterior do sistema nervoso, entendendo que o sistema nervoso central ele vai lá de trás da medula, sobe toda a questão relacionada à parte interior da coluna vertebral, migra para o tronco cerebral e para o cérebro, tem esse caminho desse processo de mielinização. E a parte mais distal, e que vai acontecer depois, isso acaba sendo essa região. E o que acontece? O trânsito de informação não é tão rápido assim. Então, sabe aquela coisa do eu penso e estou entendendo, mas vou logo falando, eu vou logo fazendo, sem dar aquele tempinho para imaginar as consequências? É justamente isso que não está desenvolvido. É a impulsividade. Aliás, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirmou que os jovens podem ser, veja só, os responsáveis pelos novos casos do novo coronavírus na Europa. O diretor regional da OMS na União Europeia relacionou o aumento do número de infecções ao comportamento social dos jovens. Lembra que a gente mostrou aqui até uma festa, acho que nos Estados Unidos, que os jovens iam para se infectar? E quem infectasse ganharia um prêmio, inclusive até em dinheiro, alguma coisa assim. Pois é, não, e dias depois, um jovem morreu e antes de ter morrido, ele disse que tinha participado de uma festa, confessou, né, que tinha participado de uma festa como essas. Então, na Europa, por exemplo, a chegada do verão, as atividades em grupo, isso teria impulsionado uma segunda onda da Covid. Então, por causa disso, a OMS pediu que as autoridades se comuniquem, né, melhor com os jovens, falem mais a língua dos jovens. Então, doutor, como baixar um pouco a bola, baixar essa sensação de vamos viver porque a vida, como se a vida fosse acabar hoje? Olha, isso é difícil, né? Porque isso é da natureza humana. A gente não tem ainda experiência suficiente e o jovem, ele quer ter experiência e desenvolver. Agora, como resolver esse problema que é importante? A gente precisa conscientizar de uma forma rápida a população dessa faixa etária para justamente não ter esse tipo de problema, né? A gente tem algo a ser feito e isso não está sendo realizado. Então, a gente tem duas formas de pensar. Uma delas é o reforço positivo. A pessoa fez a coisa de forma adequada, ou o grupo está fazendo de forma adequada, ele é presenteado com isso. Então, através de elogio, através de uma motivação, isso pode acontecer. Por quê? Quando a pessoa tem a sensação de que ela faz parte de um grupo,
né, principalmente jovens, ela Sim. se sente na moda, ela se sente dentro daquilo e acaba tendo esse efeito de onda que acaba ajudando o que a gente deseja. A outra coisa é o reforço negativo. Então, a punição, então multa, restrições, né, bloquear às vezes um comportamento diferente também funciona. Lembrando que o que realmente tem um papel muito maior e acaba sendo o que gerencia para que essas duas coisas possam acontecer é a entrega de informação de qualidade. Então, tanto através das mídias, como também através das instituições e principalmente dentro de casa, as famílias, conversando de uma forma muito aberta e esclarecedora com os jovens. Então, assim, dá para diminuir a impulsividade? Acho difícil, mas dá para controlar essa energia. Isso acontece, Lisa, quando, por exemplo, o jovem tira carta de automóvel. Sim, animadíssimo. O que acontece? A maior parte dos acidentes automobilísticos acontecem em jovens, do sexo masculino principalmente, porque se arriscam muito mais do que pessoas que já tiveram aí uma experiência e já entenderam os riscos de você dirigir em alta velocidade, por exemplo, sem cinto de segurança e às vezes até ingerindo bebida alcoólica. Mas a impulsividade, ela pode ser comparada com uma inconsequência ou não? Tem jovem que é impulsivo, mas é mais consciente ou menos inconsequente? Isso muda de ser humano para ser humano? Isso muda e existem distúrbios relacionados com a impulsividade. Então, às vezes, o indivíduo tem um comportamento impulsivo com a alimentação e acaba comendo mais do que normal, impulsivo em relação ao jogo, impulsivo em relação aos relacionamentos pessoais e até mesmo ao sexo. Então, conforme a gente identifica isso como um traço da pessoa, merece ser visto de uma forma diferenciada. Agora, tem um pouco de inconsequência? Sim, porque o impulsivo ele não vai pensar antes. Ele faz e depois tem que, se a consequência for ruim, vai ter que aprender a lidar e como manejar toda aquela situação que poderia ter sido evitada. Pois é, mas eu lhe pergunto, até daqui a pouco já tem perguntas chegando aqui pela hashtag correspondente médico. Doutor, alguns pais ficam cercando os jovens, né, para segurar essa impulsividade. E outros pensam, deixa fazer, é no erro que aprende. Então, o que é correto? Olha, tudo existe um processo natural e a gente tem as leis que ajudam a gente. Se você tem dúvida, é só você olhar a Constituição brasileira e tá tudo certo, né? Porque assim, se o pai e mãe não tomarem conta do filho enquanto estão sob a sua guarda, a polícia vai ter que tomar conta depois. Então o recado é bem direto, porque assim, tem coisas que tem uma margem para você conversar, discutir, esperar. Tem coisas que, infelizmente, acaba agredindo a sociedade e o nosso consenso de como viver em união aqui no nosso país, e aí não tem jeito. Aí o pai e a mãe vão perder a oportunidade de ter educado aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, e vão transferir isso por uma instituição social. Eu preciso chamar o próximo tema, mas temos uma pergunta aqui, ó, rapidíssima, que chegou pela rede social. Marco Neto pergunta, ele é de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, um mineiro. Impulsividade está ligada diretamente à ansiedade? Olha, a pessoa que tem ansiedade, ela pode manifestar o seu impulso de uma forma muito mais evidente. Mas tem pessoas que não são ansiosas e são impulsivas. Isso pode acontecer. O impulsivo, ele toma uma decisão quase que inconsciente. E ele vai fazendo as coisas ou vai permitindo que as coisas ocorram à sua volta sem gerenciar no plano consciente. Então, não dá aquele tempo ao tempo para imaginar desfechos possíveis para aquela atitude. Vamos ao nosso próximo assunto com uma imagem, gente, que olha, que é de tirar a nossa respiração praticamente. A gente fala de agilidade e instinto. Com essa imagem, que se você não tiver visto, pode ver que acaba tudo bem, viu? A gente não vai aqui te surpreender com algo que te deixe mal, não. Nessa imagem, nós estamos mostrando uma história impressionante que aconteceu em Curitiba. Um vizinho salvou uma criança de 2 anos que caiu da sacada do 3º andar de um prédio. Isso na região metropolitana de Curitiba. No momento do acidente, essa garota estava sozinha em casa. Ela foi até a sacada que não tinha nenhuma rede de proteção. Um vizinho percebeu o desespero da mãe, a mãe é quem aparece no vídeo ali embaixo, deixando lixo. E a mãe correu, ficou ali embaixo para proteger a criança. Doutor, esse é um exemplo, assim, muito claro de instinto, né? De agilidade. Essa mãe não pensou. Na verdade, pensou, evidentemente, preciso salvar a minha filha. Mas ela foi ali, nem sabia o que ia ocorrer direito, mas já ofereceu um apoio para essa criança cair. É um instinto de preservação que existe no nosso cérebro e existe um sistema que faz com que a gente fique preparado para atuar de uma forma muito rápida. E muitas vezes sem entender direito o que está acontecendo. Instinto de preservação
da própria vida ou então instinto de preservação para a vida da espécie. E quando a gente fala vida da espécie, a gente fala uma pessoa que não você. Quando você olha para uma situação como essa, e a gente está falando do vínculo mais forte que existe do ponto de vista comportamental, isso com evidência científica, que é a mãe e o filho. O pai e o filho têm uma relação muito grande, mas essa relação ela é construída num plano muito mais mental. A mãe e o filho têm toda uma questão neurohormonal envolvida. Então, toda a questão da gestação, que mudou o seu corpo físico, depois a questão da amamentação, a liberação e formação de vínculo com a liberação da ocitocina. Então, quando uma situação como essa, que coloca em risco a vida da criança de uma forma muito evidente, existe uma ativação muito rápida do sistema nervoso autônomo simpático. Então, a gente imagina, a informação chegou visual e chegou através da audição. Ela olha, percebe aquilo. Um sistema demorado entra em ação para que a pessoa possa salvar a vida. Então, ela sai correndo e, de alguma forma, se posiciona. Mas um outro muito anterior, até mesmo inconsciente, prepara todo o corpo físico para que ela tenha força, disposição e velocidade até chegar e fazer o resgate. Como se ativasse a máquina para ela ficar em estado de atenção e poder agir e nem ter dimensão da própria força. Exato, como se virasse uma super-heroína naquele momento. E que, no caso, quem atuou muito como super-herói foi o vizinho, né? Pois é. E era um senhor, né, de idade, né, que simplesmente salvou a criança. Né? É, porque o vizinho contou que ele estava na... Veja só, são coisas muito malucas, né? Ele estava na cozinha, ele não ouviu coisa alguma. Ele sentiu que ele deveria ir até a sacada olhar alguma coisa. E quando ele chegou na sacada, ele viu que tinha uma bebê pendurada e a mãe ali embaixo. Enfim, coisas que a gente não explica. Então, nessas horas a gente reage quase como de uma maneira animal, na tentativa de preservação da nossa espécie? Exatamente. A gente herda isso na evolução das espécies, o ser humano, e a gente age como uma forma praticamente animal. Porque esse instinto ele é muito mais forte do que nosso poder de decisão. Então, quando você vê alguém que está em perigo, não há tempo de você decidir a melhor estratégia. Você só faz um plano, por mais que ele seja simples, quando você tem consciência total de todo o cenário. Então, é nessa situação que a pessoa pula no mar para salvar alguém sem saber nadar. Depois que pulou, falou, poxa, eu estou vindo aqui para salvar e não estou conseguindo salvar. E é possível que, nesses momentos, a pessoa praticamente perca a memória, depois que passa por esse momento de tanto pavor, nessa pressão mental, ela chega, às vezes, até a esquecer o que aconteceu? Quando você tem um pico muito grande de estresse, e a gente aqui fala, né, liberação de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, que acaba dando todo esse poder físico, você também tem uma liberação tônica depois de cortisol pelas glândulas suprarrenais. É um mecanismo que a natureza faz, porque se você está preparado fisicamente para atuar como um super-herói, você imagina, você vai se machucar naquela hora. E pouco importa, porque você precisa realizar aquela ação, você precisa realizar aquele resgate. O organismo, sabendo desses possíveis machucados físicos que vêm acontecer, liberam um podemos falar assim, tá? Um anti-inflamatório natural. Então, em vez de tomar um comprimido, ele vai lá e libera o cortisol para preservar o corpo físico e ajudar depois no processo de cicatrização. O que acontece? Esse cortisol em dose alta, ele pode influenciar na formação da memória no hipocampo e parece que também isso é uma estratégia da natureza para que você esqueça ou consiga dar menos relevância emocional para situações muito estressantes. É extraordinário o ser humano, hein? Enfim, e muito legal poder ouvir todos esses relatos e o seu entendimento para fazer a gente compreender melhor. E ainda falando em instinto, né? É impressionante a imagem daquela mãe salvando a filha. Nós conversamos com a mãe dessa menininha, ela estava muito emocionada, disse que a filha renasceu de novo, não é para menos, né? Vamos ouvir? Para mim foi o maior susto eu ver minha filha. Só deu tempo de eu pegar e largar o lixo ali e sair correndo. Quando eu vim aqui, vi minha filha pendurada, eu comecei a gritar pro irmão. Irmão, me ajuda que minha filha está caindo. Quando eu vejo aquela imagem no vídeo, eu começo a lembrar o que aconteceu e me comove meu coração. Porque eu, como mãe, fico pensando, se aconteceu isso comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. É questão de minutos. Impressionante, hein? Que bom que acabou tudo bem, está tudo bem com a menina. Então, doutor, esse instinto, o senhor estava explicando que é maior entre as mães e os filhos do que os pais? Ou a gente não pode falar que é maior? Qual é a diferença? A gente não pode falar que é maior, mas existe uma conexão biológica explicada por alteração de substâncias que vão impressionar o cérebro, eu estou falando principalmente da ocitocina, entre a mãe
e a criança, a mãe e o filho, porque é um processo de acoplamento, né, de união entre esses dois cérebros muito forte. E justamente pela questão mental, mas principalmente pela questão química, faz com que exista essa relevância. Então, acaba sendo uma união que cientificamente é explicada. Agora, para encerrar, uma pergunta. É um bebê de 2 anos. Ele tem capacidade de lembrar disso por ter sido muito traumatizante ou vai crescer e não vai nem ter ideia do que aconteceu? Existe uma... Seria melhor que não lembrasse, né? Porque, assim, é um grande estresse, ou que lembre porque alguém contou. O que fala a favor de, por exemplo, não lembrar com todos os requintes de detalhe? Primeiro, não se machucou. Muito. Segundo, existiu a possibilidade de acontecer isso numa fase em que a linguagem ainda não foi totalmente desenvolvida. Porque a gente ganha poder de memorização a partir do momento que a gente consegue falar, a gente consegue principalmente escrever as coisas. Tanto é que a gente lembra muito bem das coisas depois de mais ou menos 4, 5, 6 anos de idade. Muito bem, interessantíssimo. Acabou tudo bem com o bebê, a mamãe, estão felizes, é isso que importa. Doutor Fernando Gomes, obrigada por mais um dia nesta fria quinta-feira aqui em São Paulo, hein? Hoje está friozinho, né? Pois é, mínima de 12, máxima de 15, minha nossa. Mas enfim, bom dia, doutor Fernando Gomes. Bom dia, Elizabeth, muito obrigado e obrigado, Rafael Colombo.